Então, assim, a gente precisa hoje usar estratégias. Nós precisamos ter estratégias para conseguir ter um bom desenvolvimento dos nossos alunos, das nossas crianças ali. Sabe que eu tenho curiosidade assim, Nilo? Assim, porque a gente fala assim, criança com autismo, e adulto com autismo, né? Tem muito. Então, mas é que tá, a gente tem às vezes a gente não percebe que é autista, né? Sim, é o que acontece. É o que mais tem, né? Porque assim, de repente, a pessoa é autista, você lida com o autista, de repente aquela pessoa no trabalho que tem dificuldade de relacionamento, ou então, sei lá, fica mais acanhada, de repente é um autista e a gente não sabe, né? Porque assim, cara, pra onde vão as crianças depois com o autismo? Porque elas ficam adultas, né? Porque assim, eu tenho vários amigos que por conta de algumas características, assim, eu falei, cara, ele deve ser autista, assim, de repente foi uma criança autista que depois, enfim, se desenvolveu. O que acontece muito, né? Eu falo o seguinte, o autista ele faz 10 anos e evapora, né? Exato. Caraca, cadê a criança autista? Exatamente, assim, vamos ser sinceros, você entra ali no meu Instagram, é bonitinho. Tem um monte de foto ali de criancinha sorrindo, brincando, posto videozinho, lindo. Tá, mas e os grandões? E os adolescentes? Porque hoje todo mundo tem o olhar muito para os pequenininhos. Precisa, pelo fato ali de precisar estimular, quanto mais estímulo e quanto antes eu der estímulo, melhor para o desenvolvimento, principalmente na primeira infância ali, devido à neuroplasticidade, enfim. Mas e aí quando cresce? Faz 10 anos, evapora? Então nós precisamos ter um olhar para todos. Então hoje na nossa clínica, por exemplo, a gente atende desde os pequenininhos aos grandões. Eu tenho os adultos também. Só faz tratamento com adulto também? Tenho os adultos também. Eu tenho alunos de 22 anos, alunos de 28, tem alunos os grandões que eu falo. Na nossa época era o lerdinho da turma. Ele é lerdinho, deixa ele, é o CDF. Não sei o quê. Porque não se fechava o diagnóstico. Então hoje está tendo um número muito grande de diagnóstico em adultos também. Então, por exemplo, há um ano atrás foi muito bacana, eu estava lá na clínica e chegou um pai amarradão. Ele, Felipe, tô feliz. Eu falei, o que foi? Cara, o médico fechou meu diagnóstico, eu sou autista. Agora eu entendo. Eu olho para o meu filho e eu entendo, porque assim, eu vejo as dificuldades dele, era o que eu passava. Mas só que ninguém me dava atenção. E esse cara é professor universitário, um professor até renomado aqui no Rio de Janeiro, incrível, autista. Então hoje o autismo ele não pode ser uma limitação. Se você desconfia, poxa, cara, eu tenho uma dificuldade ali de prestar atenção, não consigo manter o foco, talvez você não seja autista, mas talvez você tenha um TDAH. Porque também tem muita gente que tem TDAH, eu não sei. Eu devo ter algum de TDAH, mas nunca fechei o diagnóstico. É isso aí. Então, assim, busca o diagnóstico. O diagnóstico, ele não é para te rotular. Ele é para ajudar o profissional a te ajudar. Então, assim, aquele negócio. Chega aqui para você uma prescrição de uma indicação médica para você. Se o médico só descreve ali, ir ao nutricionista, é muito vago. Você vai ter que fazer todo ali um mapeamento para saber de fato o que o seu paciente precisa. E a mesma coisa para a gente, chega ali sem diagnóstico. Cara, qual caminho que eu vou seguir? Agora, quando chega o diagnóstico ele serve para nos auxiliar a saber qual caminho, qual estratégia traçar para o desenvolvimento dessa pessoa. O diagnóstico ele não é para te rotular, ele é para te auxiliar e te garantir até mesmo os direitos que você tem garantido por lei. Como uma vaga no estacionamento, como direito a um professor auxiliar, que é uma grande luta que nós temos hoje dentro das escolas, como conseguir ali adquirir um veículo com abatimento de imposto, entre outros inúmeros direitos que você tem garantido por lei. Então o diagnóstico ele serve para auxiliar. Se você adulto acha, não vou me crucificar, cara, esquece o que a sociedade fala. Se você nota que você tem algumas dificuldades, precisa de um psiquiatra, vai só atrás de um psicólogo para ele poder te auxiliar, que vai fazer com que você enxergue a vida de outra maneira, vai fazer com que você consiga lidar com os caos da vida de outra maneira.
Porque às vezes a gente tem tanta dificuldade ali, não, mas pô, a vida é um caos. Cara, às vezes essas dificuldades suas talvez seja porque você pode ter um TDAH, você pode ter ali ser um autista nível de suporte 1. Você precisa hoje ser encorajado e ter coragem de buscar o diagnóstico, sabe? E os adultos estão cada vez mais buscando o diagnóstico também. O número de diagnósticos em adultos tem aumentado. Eu não sei de fato o número, então não vou falar para não falar besteira, mas tem aumentado de uma forma muito significativa. Isso aí, esse dado eu não imaginava. Da coisa do adulto, né? De você se descobrir autista depois de adulto. Sim. É porque eu sempre tive essa curiosidade. Eu falei, caraca, meu irmão, e depois? Gente, some. Foi o que você falou, criança depois de 10 anos evapora. E a gente precisa. Uma série que é fantástica, né? Fala que é aquela Atypical, né? Eu sou apaixonado por essa série. Eu gosto muito do Atypical porque o Atypical ele mostra mais a realidade da família. Sabe? Ele mostra ali a vida do Sam, né? Que é o personagem principal, e ele mostra a realidade da família, o que acontece dentro da família. Eu escutei, por exemplo, você tem 2 filhos, um autista e um não autista. Daí você entende que a criança com autismo automaticamente é normal você ter que direcionar uma atenção maior para ela. O seu filho que não é autista vai sentir isso. Então, muitas vezes eu tenho uma frase de um pai que ele falou assim: Felipe, eu preciso entender a minha filha, porque eu sei o que é ser pai de autista, mas eu não sei o que é ser irmão de autista. Isso me levou muito a uma reflexão. Falei, cara, é isso, de fato. Porque a filha dele estava começando a desenvolver alguns comportamentos de rebeldia, tudo, para poder chamar atenção. E esse pai ele teve uma sabedoria em falar isso e começou a buscar ali entender mais a filha dele. Então hoje a Atypical, ela mostra essa realidade ali. Tem o Sam, tem a irmã dele que passou momentos assim de rebeldia. Tem o casamento ali que ficou abalado. Porque a mulher traiu, fez tudo merda. Isso, não, exatamente. Cara, é muito maneira a série. E é uma série assim, realista. Agora você pega, por exemplo, o Good Doctor. Uma série incrível. Incrível, incrível. Mas só que eles romantizam o autismo. A gente não pode romantizar o autismo. Nós precisamos hoje entender a realidade. Aquele caso do Good Doctor ali é 1 em 1 milhão. Sabe, a realidade maior é o Atypical. Então, sempre que alguma família, alguém pergunta, fala, cara, assiste o Atypical, que vai fazer com que você entenda de uma maneira mais clara a realidade da criança e do jovem com autismo, né? No caso do Sam, um jovem, né? Que estava ali indo para a faculdade já. Não, é fantástica. Tem uma outra que eu quero assistir, eu não assisti ainda, mas é documentário, que mostra justamente a vida amorosa ali dos adultos. Cara, essa eu quero assistir. Deve ser muito maneira também. Mas aí é real, a parada é real, né? É real. Você assistiu essa ou não? Eu comecei assim, mas não consegui aprofundar. Tem uma outra também que é uma advogada extraordinária. Que é uma menina é uma série coreana. Coreana? Acho que é coreana. Eu vi a recomendação desse aí, mas eu não sabia o que era sobre. Muito bacana também, super aconselho. Tudo que é relacionado assim de série, documentário, eu falo para as pessoas, assistam. Assistam porque você vai tirar alguma coisa de bom. Muitas vezes eles romantizam, muitas vezes assim, tem muita baboseira que a gente sabe que não é realidade, mas alguma coisinha você vai conseguir colher e trazer para o seu dia a dia. Né? Então hoje a gente precisa falar e conscientizar mais. Né? Tem nomes mundiais, aí, o próprio Elon Musk, há 2 anos atrás, diz ele, né, que ele é autista. Ele falou eu vi isso. Ele falou isso abertamente, ele mesmo, não foi disse-me-disse, ele falou numa entrevista que ele estava dando que ele era autista, então não se sabe que ele não falou de diagnóstico, nada, mas você pega o cara mais rico do mundo, e aí? Daí tem outros, né? O Messi também é? Ou a história? É história. Não dá pra saber porque ele nunca falou, nunca mostrou nada. Então como que você vai falar, entendeu? É que falam que o Messi era autista. Entendeu? Já falaram do Bill Gates, que o Bill Gates é também. Então, assim, são pessoas que a gente não pode falar, mas o Elon Musk, ele próprio disse que era, então
Você acabou de assistir um corte do podcast A Vida é um Caos. E para você assistir o episódio completo é muito simples, é só você pegar o link que está aqui na descrição deste vídeo. E se você tem um canal de corte e quer usar o conteúdo do podcast A Vida é um Caos, fique à vontade. A única coisa que eu peço é que você coloque o link do episódio completo na descrição.